No programa do Fórum sobre crimes praticados por meio da internet, você vai assistir a palestra sobre análise forense com o diretor da Internet Security Systems e também a última palestra com o Procurador Regional da República, Antônio Fonseca, sobre subtração de informações. A TV Senado exibe a partir de agora o último programa da série de palestras sobre crimes na internet. Você assiste a explicação do Procurador Regional da República, Antônio Fonseca, sobre subtração de informações. Começamos com a palestra sobre análise forense com o diretor da Internet Security Systems. Vamos conferir. O Gartner Group fez uma pesquisa com as empresas, perguntando qual a tecnologia que elas iam estar implementando nos próximos 2 a 3 anos. Como vocês podem ver, internet e segurança são 83%, 81%, 83% desse interesse de investimento das empresas, ou seja, as empresas do mundo todo estão vindo para a internet de uma forma ultra rápida. Temos aí essa passagem agora do ano 2000, que vai ainda ter, ao longo do primeiro trimestre, um efeito ainda problemático, a questão de investimento em tecnologia, mas a questão de comércio eletrônico, internet, business to business é dominante claramente nas empresas. Então, vocês têm uma visibilidade hoje muito grande de business to customer, que é o cliente para o consumidor final, mas o grande mercado realmente é o business to business, quer dizer, o mercado empresa a empresa. Esse slide também de um mês atrás, eu recebi ontem os dados mais atualizados, mas já estão falando em 1,6 trilhões de dólares. Então, entre negócios entre empresas, business to business e business to customer, que é aquele site que vende para o consumidor final, 108 bilhões em 2003. Então, são números assim bastante rápidos. As empresas no mundo todo vão estar investindo maciçamente em tecnologia e internet. Esse gráfico mostra, em vermelho, o investimento das empresas americanas. Vocês veem que a curva não é tão forte, porque as empresas americanas já investiram muito em internet, vão continuar investindo, mas a curva de maior investimento vem da Ásia e da Europa, que rapidamente estão se reposicionando em internet. Então, 2,2 trilhões de dólares em investimento em infraestrutura para poder estar no mundo e-business, poder atuar, ser um player do mundo internet. A nível de investimento por setor, então vocês veem que os setores que mais estão investindo na curva composta de 98 a 2003, então, serviços, 63,6 bilhões de dólares em investimento em infraestrutura. Isso não é negócios, é quantas empresas vão estar investindo por segmento para poder estar ativas no mundo internet. A área de governo, por exemplo, 25 bilhões de dólares dos Estados Unidos vão ser investidos em tecnologia internet em 2003. Enfim, todos os setores investindo maciçamente para ser um player do mundo internet. Então, na hora que nós falamos de internet, business to business, que temos que fazer negócio, o business to business e o business to customer pressupõe a abertura da rede. Eu tenho que abrir a minha rede para o mundo exterior, eu tenho que, é um pré-requisito de fazer negócio, abrir a minha rede para trabalhar e fazer negócio, participar desse mundo eletrônico. Então, vem os dilemas. Eu preciso proteger aquilo que eu tenho que compartilhar. Eu tenho que proteger de uma forma que eu consiga fazer negócio, mas consiga compartilhar os dados e consiga ter segurança. Eu preciso ter controles de proteção muito mais fortes do que eu tinha antes, uma complexidade de segurança muito mais forte. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar o usuário sem agilidade para poder operar. Ele tem que operar com agilidade e, ao mesmo tempo, preciso proteger isso com muito mais software e sistemas que eu protegia há tempos atrás. Então, tem que ter uma agilidade operacional contra uma complexidade operacional. Então, tem que achar esse ponto de equilíbrio. Tenho que lidar com várias mudanças de tecnologia, várias adaptações, mudanças frequentes e conseguir manter minha equipe atualizada para me proteger contra tudo isso. Então, nós costumamos dizer que na área de segurança, um projeto de segurança bem feito, ele procura achar o ponto de equilíbrio entre a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade. Então, o que é necessidade de negócios contra a supervigilância e o supercontrole. Então, um ponto de equilíbrio para onde a gente pode trabalhar. Nós sempre falamos que nós gerenciamos o risco, nós nunca dizemos que nós oferecemos 100% de segurança. 100% de segurança não existe nesse mundo internet.
que existe o gerenciamento do risco, a administração do risco num nível mais próximo do que seria o suportável, que dá para você conviver. Então, se eu faço uma política muito forte de controle, de vigilância, eu deixo meu negócio sem agilidade, sem flexibilidade. Eu tenho que achar o ponto de equilíbrio. Por exemplo, a disponibilidade. A pior coisa que pode acontecer hoje para um site que faz negócios é ficar fora do ar. Então, um site que fica fora do ar, ele deixa de realizar negócio, ele deixa de ter a sua função. O caso clássico da eBay, por exemplo, um site de leilões eletrônicos, ele ficou fora do ar 2 semanas atrás, 22 horas, e a eBay, além de não fazer negócio por 22 horas, ela perdeu metade do seu valor de mercado, porque a comunidade percebeu que foi fazer negócio em outro player, aquele site se propõe a ser um site de comércio eletrônico fora do ar, é inadmissível. Então, na hora que você vem para a internet, põe alguma coisa online que fica 24 horas, 7 dias por semana, ele tem que estar no ar 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer coisa que aconteça ali, a indisponibilidade tem um prejuízo catastrófico. Nós estamos falando com um grande CIO de uma empresa americana, posso citar o nome, a General Electric. Ele disse o seguinte para nós, que se eu fizer um super projeto de segurança, fantástico, perfeito, não vai subir minhas ações $1, que ninguém vai me reconhecer que eu, por ter esse projeto fantástico, eu vou estar melhor equipado no mercado. Mas se eu não fizer um projeto de segurança e acontecer algum problema com o meu site, com a minha instalação, eu tenho um efeito catastrófico na minha visibilidade de mercado, no meu valor de mercado, nas ações, os acionistas, o conselho, enfim, é uma variável nova que ninguém tinha lidado com isso antes. Então, buscar produtividade, buscar eficiência, aumentar o mercado, esses são os drivers do e-business. Tá? Então, alguns dados para vocês verem, para a gente chegar depois na questão do que ameaça isso, a questão dos crimes eletrônicos. Então, o e-business nos Estados Unidos hoje ele cresceu 68% do primeiro trimestre do ano passado para esse trimestre. 108 bilhões de dólares já foram movimentados, já movimenta 6,34% do PIB americano. Já é o setor maior que setores tradicionais da economia americana, como telecomunicações e companhias aéreas, um movimento já de internet. E nós estamos no início da curva de ascensão, como eu mostrei para vocês no início, então isso vai aumentar muito mais. 2,3 milhões de empregos diretos na internet americana. Enfim, é o terceiro setor da economia. Nesse quarto ele ultrapassa o setor automobilístico. Então os negócios de internet já são maiores que todo o setor automobilístico nos Estados Unidos. Na América Latina, o que está acontecendo é um fenômeno interessante. 403 milhões de dólares em movimento na América Latina, 8 bilhões previstos para 2003, aqui na América Latina, onde o Brasil vai ter 88% desse tráfego. Então, a gente pode imaginar que em torno de 6 bilhões e meio, 7 bilhões vão ser negociados aqui no Brasil em 2003. No Brasil tem claramente a liderança na América Latina em termos de movimento de internet, adoção de e-business. 1,5 milhões de pessoas já fazem transações via internet banking. Temos uma taxa de penetração de telefonia de 20%, que hoje é o meio de acessar a internet, por telefonia fixa. Também, acho que no início dessa semana, fim da semana passada, foi liberada o uso de internet via TV a cabo. Enfim, nós vamos ter internet no celular, no pager, na TV a cabo, enfim, a internet vai chegar, vai ser a eletricidade para nós. Então, nós não vamos mais falar em internet daqui 2, 3 anos, vamos simplesmente usar a internet, como nós não falamos em eletricidade hoje, nós simplesmente usamos. Os usuários, então, crescendo, triplicando rapidamente. Então, o número de PCs, então, os fatores limitantes no Brasil, tipicamente, sempre foram banda de telefonia, falta de telefonia de banda, falta de penetração de telefonia e número de PCs relativamente pequeno em relação à média mundial. Então, nós estamos telefonia com a privatização ou a disponibilidade de telefonia fixa, celular, de todos os modos está aumentando rapidamente. O número de PCs tem um aumento razoável, não tão significativo quanto poderia ser, mas o acesso de TV via cabo e outros celular e tudo isso vai aumentar violentamente pessoas na internet. Então nós estamos falando de pessoas no celular, no pager, se conectando a essa coisa chamada internet. Alguns efeitos iniciais no Brasil. Então, por exemplo, nós temos hoje 15% de índice de disponibilidade em shoppings, que é 3 vezes acima da média histórica, né? 30% de lojas vazias, espaços vazios em shoppings novos, ou seja, o comércio físico não vai acabar, mas uma grande parte do comércio físico está se movimentando para o comércio eletrônico.
860 lojas fechadas em São Paulo. Aqui em Brasília, 292 lojas fechadas em shopping nos últimos 3 meses. 15% de inadimplência. Enfim, algumas quedas dos ícones de varejo tradicionais, como Mesbla, MAP, enfim. O modelo de negócios físico está sendo violentamente ameaçado pelo modelo de negócios eletrônico. Os brasileiros não compram na internet do Brasil, porque eles têm medo. 80%, pesquisa do IDC, 80% dos brasileiros navegam em sites em português, preferem navegar em sites em português, mas 37% não compram aqui. 55% compram nos Estados Unidos e na Europa. Então, por exemplo, daqueles 420 milhões que eu falei no começo, nós perdemos em receita cerca de 300 milhões de dólares já em 99, porque os brasileiros não se sentem seguros em comprar em sites.com.br, estão comprando em sites no exterior. Fenômeno que não acontece nos outros países do mundo. Então, nos Estados Unidos, 95% dos americanos compram em sites dos Estados Unidos, 75% dos alemães compram em sites alemães. Então, os empresários brasileiros têm que reverter rapidamente isso para poder ganhar confiança, porque senão a concorrência já chegou via internet, o empresário brasileiro não percebeu isso ainda. A velocidade de acesso, que é um fator limitante. Então, por exemplo, alguns dados, né? Na América Latina como um todo, nós temos 10% só das pessoas que acessam a internet por banda larga, ou seja, com velocidade aceitável de uso de internet. Nos Estados Unidos já são 25%. 56K, um modem 56K, 45% com 60% dos Estados Unidos. Nós temos 45% ainda de pessoas acessando a internet com baixa velocidade, que não consegue ter aquele benefício do uso da internet. Não é prazeroso ainda para essas pessoas. Segundo o Gartner Group, 75% de todos os projetos de business no mundo todo vão falhar, porque as pessoas estão se lançando rapidamente a isso, existe um deslumbramento com as tecnologias, não existe preparo para lidar com tantas tecnologias novas em tão pouco tempo. Os projetos estão sendo lançados com muita rapidez e segurança é o ponto fundamental para isso funcionar. Então, o principal issue de falha dos projetos de e-business são a questão da segurança. E um e-business não substitui um mau negócio. Então, um mau negócio não vai ser melhorado se ele for reproduzido para o mundo internet, simplesmente. Essa pesquisa do IDC, com 444 empresas, recente agora de outubro, as empresas são perguntadas o que é o seu site ideal, o que tem que ter o seu site ideal. Então, segurança, velocidade e facilidade. Então, ele tem que ser seguro, rápido para o meu cliente, meu usuário, e tem que ser fácil de usar. 77% dos negócios ainda são integrados. Quer dizer o seguinte, que as empresas estão usando a mesma estrutura física da sua rede e colocando um site internet de venda ou de alguma coisa assim, que é uma solução, da maneira de ver mais moderna, errada. Esse site internet tem que estar, em geral, independente do negócio físico. O negócio físico é um negócio totalmente diferente do negócio eletrônico. Do ponto de vista de preço, paradigmas, ofertas, modelo. Todas as empresas que tentaram reproduzir a forma física de vender, um exemplo, um supermercado que pega e põe um site com corredores e prateleiras e tudo isso, esse tipo de reprodução não funciona na internet. Esse modelo não funciona. E não funciona também manter o mesmo site de venda, de transação eletrônica, junto com a própria rede. É um modelo ineficiente. Então, 17% das empresas já perceberam isso, estão colocando esses sites em hosting, em empresas que fazem hospedagem desse site e conseguem olhar esse site 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorar esse site, dar velocidade para esse site, disponibilidade, segurança. 6% das empresas estão fazendo ainda uma tentativa dupla. Quem opera um negócio de business, 37% são os CEOs, os presidentes da empresa. Então, é um negócio cada vez mais importante para o presidente da empresa, o dono da organização, o conselho, ser responsável por isso. Apenas 14% de todos os países do mundo, vou mostrar no próximo chart, vão ter penetração de internet acima de 40%. Apenas Estados Unidos e algum outro país. Então, a taxa de penetração é um fator preocupante no Brasil. A gente tem a internet ainda, de certa forma não, com muita elite, só quem pode ter um computador em casa ou um TV a cabo. Então, isso é muito pouco da população total do país. Então, uma pesquisa de 98, por exemplo, 36% das empresas tinham site e só 6% tinham e-commerce, algum tipo de e-commerce.
Em 2003, 80% das empresas no mundo todo vão ter pelo menos um site, 32% em e-commerce. E-commerce significa a transação completa, venda, liquidação, transação financeira. Então, taxa de penetração, como eu coloquei, então o Brasil, apesar de ter um crescimento rápido da internet, ter hoje cerca de 4 milhões de usuários, tem uma penetração pela população total de apenas 0,67%. Pelo grande número de pessoas que não têm acesso, pessoas que estão fora digamos, do consumo da sociedade e fora do acesso aos meios para acessar a internet, que é uma linha telefônica, um computador, poder consumir no mínimo isso para poder estar um player da internet. Nos Estados Unidos, por exemplo, 50% de toda a população vai estar acessando a internet. Então, se a gente voltar para o chart do número de negócios feitos na internet, então, e contra esse chart de pessoas conectadas à internet, a gente percebe que nós vamos perder alguns bilhões de dólares para sites nos Estados Unidos e Europa por não ter a disseminação da internet maior no Brasil. Então, conjugando o medo das pessoas acessarem a internet, comprarem na internet brasileira, com a baixa penetração por população, as pessoas que estão consumindo são pessoas geralmente de classe A, B, e as pessoas não compram no Brasil, vão comprar fora. Alguns países que a gente tem um pouco menos de visibilidade e estão melhores que nós. Então, por exemplo, Austrália, 2,89%, Canadá, enfim. China, apesar de ter 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, vai ter o dobro do Brasil em termos de penetração da internet por habitante. Então, tudo isso está mostrando que isso é uma coisa que é a eletricidade do nosso tempo. Enfim, todo mundo vai estar acessando. Quem não acessar, ou nós que estamos ali com 0,67, temos um grande problema para frente. Nós vamos estar muito fora da comunidade de negócios do mundo. Vamos estar perdendo bilhões e bilhões de dólares por estar fora disso. Como que acontece, então, para as pessoas que estão dentro, que estão operando negócios de internet, para estão fazendo transações de internet, como que acontece uma arquitetura típica internet? Então nós temos a rede, sistema operacional, banco de dados, aplicações. Cada ponto desse, tipicamente as empresas desenvolveram arquiteturas separadas. Então é muito comum você ter equipes de telecomunicações, equipes de informática. Essas equipes não se no mercado. Sempre nós soltávamos já a lista de bugs daquela versão. Então o cliente sabia que estava sendo um novo produto e tinha falhas que iam ser corrigidas ao longo do tempo. Como não existia o meio internet, essas falhas nunca foram exploradas, nunca viu a exploração dessas falhas de sistema. O meio internet propicia para os hackers, para os crackers, a exploração das falhas dos próprios sistemas. Então é comum nós fazermos trabalhos em empresas que dizem, não, mas eu comprei o melhor banco de dados do mercado, eu tenho o melhor sistema operacional, eu tenho uma máquina homologada, enfim, tudo bem. Na hora que eu faço as varreduras, que eu mostro onde estão os pontos vulneráveis, nós vamos ver toda a fragilidade do sistema. Nossa equipe envia relatórios semanais para todos os fornecedores do mercado, de banco de dados, de aplicativos, sistema operacional. Dizemos, olha, essa sua versão do produto está com vulnerabilidade de alto risco, médio risco. Nós sugerimos que você faça isso, isso e aquilo. Então, nós partimos do princípio que o fornecedor tem que corrigir as falhas de segurança do seu produto. Quando nós vamos para o cliente fazer varredura, nós vamos encontrar essas vulnerabilidades. E elas propiciam, então, o mau uso do sistema, elas propiciam vandalismo, elas propiciam crime eletrônico. Elas propiciam também o terrorismo eletrônico, vamos dizer assim. O hacker nunca faz um ataque de ponto a ponto. Então, é também outra mística, as empresas protegerem uma área específica muito bem protegida e deixarem uma série de outras áreas muito fracas. E essa área muito, muito protegida tem conexões com as outras áreas. O hacker sempre faz uma estratégia de escalada, ou seja, ele sempre vem por portas de fundo, backdoors, como a gente chama, e ele vai galgando posições e vai chegando lá. Então, um caso típico, por exemplo, quando a mídia divulga, site X foi invadido, site X foi atacado, para nós que estamos na comunidade de segurança, isso quer dizer para nós que acabou o ataque no site X ou no site Y, porque quando um hacker muda o conteúdo do website, é óbvio que alguém que está acessando o site vai comunicar à mídia que aquele site foi atacado. Todas as vezes que nós fizemos intervenções desse tipo em sites governo, fora do governo, o ataque foi ativo, estava ativo há mais de 3, 4, 5, 6 semanas e ninguém sabia, ninguém tinha a mínima noção que o hacker estava lá dentro todo esse tempo. Quando ele vai embora, quando ele termina o trabalho dele, ele muda o conteúdo. Então, quando vocês virem que um site X foi atacado, acabou o ataque daquele site.
Então, quais são as consequências? Então, qual a consequência de um ataque? Então, para um órgão de governo, a perda da credibilidade junto à população, a perda da sua identidade como um instrumento de confiança, as pessoas ficam extremamente inseguras. A nível do mercado financeiro americano, as ações caem violentamente porque passa a se considerar se todo mundo está indo para a internet, se a internet é a maneira de fazer negócio, se essa empresa foi atacada, ela está vulnerável, ela não sabe fazer negócio na internet, portanto ela não pode ser um player para mim como cliente, não pode ser um player para mim como parceiro. É uma consequência catastrófica. Então, perda de visibilidade, perda de imagem no mercado, os funcionários ficam todos inseguros. Antes de ter internet, 80% a 75% dos ataques eram feitos internamente. Pessoas descontentes com a organização, pessoas que se faziam de porta de entrada para pessoas externas, porque, claro, a internet não existia maneira de acessar as organizações por fora, ou seja, pelo meio internet. No dia que a internet veio, 70% a 80% dos ataques hoje são externos às empresas. Eles ficam ativos por muito tempo e muitas empresas não têm nenhum tipo de sistema que consiga detectar que está tendo um ataque, aconteceu um ataque. A mídia tem feito já uma divulgação massiva disso, é quase diário, mesmo aqui no Brasil, já na mídia brasileira, essa questão de ataques, invasões e tudo isso. Eu acho que vocês do governo têm uma série de episódios. Então, como nós podemos fazer para viver nesse novo mundo eletrônico com um nível de segurança aceitável? Então, se vocês pensarem em fazer um paralelo com o mundo físico, nós fazemos essa opção no mundo físico. Então, por exemplo, eu moro em São Paulo, tenho uma esposa, um filho, então eu tenho um carro, ela também tem um carro, eu faço uma opção de segurança. Eu faço uma opção de gerenciar meu risco. Eu sei que é uma cidade perigosa, eu sei que é uma cidade que tem roubos em faróis, por exemplo, eu sei que se eu andar à noite, em certo horário, em certos bairros, eu estou correndo risco. Então, eu faço uma opção de gerenciar o meu risco. Então, eu posso ter um segurança comigo 24 horas? Posso. Isso me tira a minha liberdade? É uma boa decisão, não é uma boa decisão? O preço-benefício dessa decisão é aceitável, não é? Então, se vocês pensarem bem, nós fazemos essas opções no nosso mundo físico. Segurança eletrônica é a mesma coisa. Nós decidimos no mundo físico se vamos botar um sensor na nossa casa ou não vamos colocar. Se nós vamos usar uma senha ou não vamos usar. Então, no mundo eletrônico, nós também temos que fazer opções. Escolher o nível de risco que nós queremos conviver. E essa equação, a gente costuma dizer que o risco é a ameaça versus a vulnerabilidade. Então, a ameaça é o quanto exposto eu estou, quanto de risco eu posso correr. Então, voltando ao exemplo físico, eu moro num bairro que, por acaso, tem uma delegacia a alguns metros. Então, eu estou reduzindo o meu nível de ataques. Ou seja, se eu, por acaso, for roubado, eu tenho uma delegacia a alguns metros de casa. E toda vez que acontecer alguma suspeita, em menos de 3 minutos, tinha alguém no meu prédio. Então, eu estou relativamente reduzindo minha liability, do meu risco do ponto de vista de ameaça. Se eu morasse a alguns quilômetros da delegacia mais próxima, eu estaria aumentando essa faixa de risco. E vulnerabilidades, onde estão as vulnerabilidades no meu sistema? Então, é muito comum quando nós vamos fazer trabalhos em empresas, as empresas dizem, acho que eu tenho um problema aqui, eu acho que eu tenho uma coisa ali. É como um médico dizer, um paciente chegar no médico e dizer, olha, eu não estou me sentindo muito bem, você tem um remédio para mim, me dá uma pílula para isso, me dá um comprimido para aquilo. E eu, como médico, digo, não, em vez de eu te dar essa pílula, deixa eu fazer um check-up em você, deixa eu fazer um raio-x, um escaneamento, como nós chamamos. Deixa eu escanear a sua rede e mostrar na sua rede como você está acontecendo. Então, nós fazemos varreduras nas redes e mostramos o que nós chamamos de vulnerabilidades. Onde estão os pontos fracos dessa rede, do ponto de vista de sistema operacional, rede, banco de dados e aplicativos. Então, nós mostramos, é o mesmo exemplo do México, nós chegamos para aquela pessoa que estava achando que tinha alguma coisa e dizemos, olha, o seu estado real é esse. O que você vai fazer com isso? Qual a sua decisão em cima desse diagnóstico? Ele pode optar não fazer nada, ok. Supondo que o diagnóstico seja, se você não fizer nada, em 2 anos você pode falecer. A pessoa pode dizer, tá bom, não vou fazer nada. Ela vai correr o risco 100%, mas pode dizer, não, mas o que eu posso fazer para evitar esse risco total? Ou de uma doença degenerativa, eu vou proteger minha vulnerabilidade, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer um tratamento, eu vou fazer uma medicação para minimizar essa vulnerabilidade. É a mesma coisa em segurança eletrônica. Então, eu mostro onde estão os pontos vulneráveis e vou dizer o que tem que ser feito para isso. Tá? E um outro componente para essa equação
é quanto eu vou aceitar correr de riscos. Eu sempre vou estar correndo riscos. Na medida que acontecer um negócio na internet, eu coloquei um site na internet e eu estou correndo riscos. Essa é uma variável que tem que ser aceita desde o minuto 1. Ou seja, eu estou correndo riscos. Quanto eu vou correr de riscos, né? Então, eu vou correr riscos baseado no meu nível de risco, ou seja, quanto eu tenho de ameaças, quanto eu estou vulnerável, versus o valor disso. Quer dizer, se for uma instituição financeira, quanto eu posso perder de dinheiro? Se acontecer um ataque e eu sou uma empresa que faz comércio eletrônico, se eu não trabalhar, quanto custa eu não vender por 1 hora? Quanto custa a minha indisponibilidade por 1 hora, por 5 minutos? No caso do órgão do governo, quanto custa de visibilidade negativa ou efeito político imediato o governo ou um órgão símbolo do governo está fora do ar? Quanto causa de prejuízo para, enfim, popularidade da presidência ou popularidade dos órgãos ou autoestima dos órgãos ou, enfim, outras consequências da população ver aquela entidade, governo, que é a entidade superior, vamos chamar assim, frágil, vulnerável para um grupo de pessoas que conseguem facilmente atacar. Quanto custa isso? E quais são as consequências? Então, cada empresa tem que fazer essa sua equação e achar quanto ela vai correr, quanto ela aceita correr de riscos nesse mundo da internet. Nem todas as áreas têm que ter segurança total, 100%. Nós fazemos esse trabalho e dizemos, bom, você tem... onde está a sua informação mais importante? O que você quer? O que é crítico para você? O que não pode ficar fora do ar? Então, digamos que o meu departamento de recursos humanos é importante, mas se ele ficar fora do ar, que consequências eu tenho? Eu posso conviver com isso um pouco. Minha área de marketing ficar fora do ar, eu posso conviver com isso. Agora, minha área de faturamento não pode ficar fora do ar. A minha área de exposição para o público não pode ficar fora do ar. Então, nós fazemos equilíbrios e definimos níveis de prioridade por segmento de rede, por conteúdo de informação. Segundo a FBI, os níveis de ataque estão aumentando. Esse ano, nós vamos estar com cerca de 76% a 77% das empresas, das 500 maiores empresas, reportando ataque nos Estados Unidos. Ou seja, reportar um ataque é a pior coisa que pode acontecer. Ou seja, as empresas evitam reportar o ataque sempre, porque a imagem é negativa. Só o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os órgãos ligados à defesa, já foram atacados esse ano 18.433 vezes, tá? Contra 5.884 em 98. Um ataque de $1 milhão que que ele consiste em retirar $1.000 de 1.000 contas, é um ataque que demora em média de 6 a 7 minutos. O hacker nunca tira muito dinheiro de uma conta, ele tira muito pouco dinheiro de muitas contas, porque fica difícil de perceber que está acontecendo aquilo. Então, um ataque que retira $1 milhão que de 6 a 7 minutos, ele custa, na verdade, para a instituição financeira, $111 milhões. Custa, na verdade, 100 vezes mais do que o valor efetivo do roubo. Por quê? A rede vai ficar provavelmente sem operar por 48 a 72 horas. Isso vai custar $96 milhões de perda de funcionalidade da rede. Uma auditoria de emergência em 250 mil contas para identificar, porque não sei se foram só 1.000, quantas contas foram afetadas, qual a extensão desse ataque. Publicidade negativa, repercussão da publicidade negativa média em 3 meses, de 3 meses. Prêmios de fraude para os clientes que foram prejudicados. 10 mil clientes, a princípio, uma média, que vão retirar seu dinheiro, vão fechar sua conta naquele banco, vão dizer, esse banco não é seguro, eu não quero mais ter conta nesse banco. Lá em São Paulo, a Polícia Civil tem procurado muito, a ISS, tem algumas ocorrências em São Paulo de 106, a maior ocorrência é de R$106 mil. E fizemos uma entrevista para a TV, e, conhecemos a pessoa até por acaso, e a família que teve essa perda de R$106 mil, ela está completamente apavorada. Ela acha que os bandidos vão roubar a casa dela, vão sequestrar os filhos, o marido, porque ela simplesmente não sabe por que aconteceu aquilo com ela. Por que aquela pessoa, especificamente, teve R$106 mil desviados da sua conta e a instituição financeira não reembolsou essa pessoa. E nós procuramos dizer para ela o seguinte, você foi escolhida ao acaso, tá? Como pode acontecer com qualquer um de nós, até comigo. O fato de ter uma conta num banco, numa instituição financeira, já nos torna vulneráveis. Porque se o hacker entrar numa instituição financeira, ele sempre vai tentar ser o usuário máximo, ele vai tentar ter o domínio total. Tudo que o hacker quer sempre, o cracker, é ser o usuário máximo e ter visibilidade de todo o sistema. E ele pode escolher qualquer conta aleatoriamente, tá? E isso é uma coisa grave.
E as pessoas que estão sendo vítimas, que estão indo para a Polícia Civil reclamar, a Polícia Civil não tem como ajudar essas pessoas, porque a Polícia Civil não tem instrumentos nesse momento de fazer uma investigação eletrônica e apontar os verdadeiros culpados. Alguns bancos estão reembolsando os clientes, mais baseado no não estar exposta à publicidade negativa do que propriamente por constatar o fato. Enfim, isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, aquela mística, né? Muitas pessoas me perguntam, bom, então eu não vou usar internet banking, eu não vou usar cartão de crédito em compra internet. Isso é uma mística falsa, porque não existe nenhum registro que eu saiba de pessoas que, no momento que estavam fazendo uma transação eletrônica, serem capturadas do seu cartão de crédito naquele momento. Então, a mística de ser um usuário internet banking ativo ou não ativo, fazer compras na internet ativo ou não ativo, é irrelevante do ponto de vista de segurança. Se o seu cadastro está ali, você está automaticamente vulnerável. Tá? Então, alguns casos que estão acontecendo no Brasil, já alguns casos públicos, né? Então, em São Paulo, a gente tem o que chamam de estelionato eletrônico. São 73 casos, isso em setembro. Tiveram mais cerca de 200 casos de setembro para cá. Pessoas de internet banking, de repente, sumiu o dinheiro da conta. Simplesmente, o procedimento foi um misto de tecnologia com um processo. Ou seja, pessoas foram nos órgãos tipo Serasa ou órgãos pessoas que publicam no jornal perda de documentos. Essas quadrilhas pegaram esses nomes, esses dados e foram em estados distantes que tem uma política de fiscalização mais fraca, abriram contas em estados distantes, como esse que estão aqui, contas normais, o banco aceitou a abertura daquela conta, como uma conta, digamos, host de uma outra pessoa. Foi feito o ataque, foi penetrado no sistema e foi feito um DOC interno para essa conta, digamos, nova. E aí o dinheiro foi sacado em cash. Tá? Esse foi o procedimento usado nesses casos. Enfim, então, segurança, claro, com o crescimento da internet, o mercado de segurança todo cresce e chega nesses números que se falam em 3 bilhões e pouco de dólares. Alguns dados de mercado. Então, o Goldman Sachs, que é uma grande empresa de financeira, ela fala que o mercado de segurança física hoje dos Estados Unidos, o mundial, desculpa, ele é um mercado de 17 bilhões de dólares. Segurança física do tipo sensores para abrir portas e janelas. Coisas que abrem portas e janelas é um mercado de 17 bilhões de dólares. E o mercado de segurança digital, com o crescimento da internet, é no mínimo 3 vezes disso. Então, nós estamos falando de um mercado exponencial, que basicamente se compõe em detecção de invasores, auditorias de análise de riscos e sistemas de gestão para gerenciar a segurança. Então, as empresas perguntadas pelo Gartner Group qual tecnologia de segurança que elas vão estar investindo, sem dúvida, detectar invasores é o maior risco. Então, eu estou na internet, a internet está crescendo, como eu mostrei, cada vez tem mais acesso à internet, eu tenho que me proteger contra os invasores. É a principal preocupação das empresas. Tem centenas, milhares de tipos de ataques. Os sites de hackers, pelo princípio da internet, são sites públicos. Muitos sites de hackers têm, inclusive, patrocínio já, porque a comunidade de hacker, cracker, ela é uma comunidade que tem uma filosofia um pouco underground. Então, empresas de roupas, moda, enfim, elas patrocinam o site de hackers. O que é um site de hacker? Então, aquela mística do hacker, aqueles filmes, aquele garoto que fica ali no quarto sozinho, programando, e de repente ele faz alguma coisa brilhante, é completamente falsa. Os sites de hackers dão ferramentas para qualquer tipo de ataque. Basta a pessoa ter um mínimo conhecimento de internet. O que é um site de hacker? Eu quero atacar um alvo NT, eu quero atacar um alvo Unix, eu quero atacar um SAP, eu quero atacar um Oracle, eu quero atacar um Oracle Applications. Ela vai no site de hackers, tem centenas e centenas de programas disponíveis. O hacker faz um download para sua máquina e ataca, joga contra o ataque. Então, a comunidade de hacker, como ela se autoalimenta, os hackers se autoalimentam. Então, quando um hacker tem sucesso, ele comunica à comunidade que ele teve um sucesso num ataque. E aí, os outros hackers todos atacam aquele mesmo alvo, porque partiu do princípio que aquele alvo está vulnerável. Todo dia de manhã eu recebo um relatório, todos os sites do mundo que são atacados, todos na ISS recebem esse relatório, todos os executivos de território. E eu recebo, no mundo, cerca de 500 a 2.000 empresas por dia são atacadas no mundo todo. Do Brasil, nos sites internacionais, tem aparecido grandes empresas na comunidade internacional. Significa que na hora que aparece um ataque, um dia eu estava no escritório, eu recebi um telefonema de um vice-presidente de um banco
que a mídia, por algum motivo, comunicou que ele foi atacado, e ele me disse, eu tenho que descobrir essa pessoa, tenho que saber quem foi que me atacou. Eu disse, quando que aconteceu isso? Foi ontem. Ele falou, então esquece essa pessoa. Você tem que se preocupar com o resto da comunidade de hackers, porque agora, se o fato é público, todo mundo vai atacar você. Então, o princípio, quando acontece um primeiro ataque, ele é público, o resto da comunidade toda vai no mesmo alvo, porque aquele alvo ficou declarado publicamente que é vulnerável. Então, espera-se agora, na passagem do ano 2000, um ataque maciço dos hackers contra órgãos do governo e coisas assim, usando o evento do ano 2000. Então, digo, os sites que estão na internet são públicos, eles não podem ser fechados pelo princípio da internet, e lá está todo o conhecimento, que é claro, o que aconteceu? A comunidade criminosa começou a perceber, poxa, o que é esse hacker? Acho que foi falado aqui ontem. Na nossa definição, o hacker é alguém que faz isso por desafio tecnológico. Ele tem um desafio tecnológico, uma brincadeira, ou provar que ele é bom. A comunidade criminosa começou a usar esse conhecimento, percebeu que o conhecimento do hacker é um conhecimento muito valioso, e as organizações criminosas se organizaram com o conhecimento do hacker, que nós chamamos de crackers. Então, os crackers são o perigo, digamos assim, dos crimes eletrônicos, dos terrorismos eletrônicos. Tá? Então, onde estão os pontos? O que o cracker, então, que é o nosso inimigo, o que ele procura? Onde ele vai procurar dados? Ele vai procurar dados nas aplicações. Então, ele pode entrar pelo e-mail server, ele pode entrar pelo browser, ele pode entrar pelo aplicativo, ele pode entrar pelo qualquer um ponto desse. Ele pode entrar pela base de dados, pelo SQL Server, Oracle, Sybase, pelo firewall. Ele pode entrar pelo sistema operacional, ele pode entrar pela rede, pelos protocolos de rede. Todos esses pontos são pontos vulneráveis do hacker penetrar. Então, como nesse cenário todo como é que a gente faz um projeto de segurança? Como é que se faz um projeto de segurança nesse mundo totalmente diferente que é esse mundo eletrônico? Nós fazemos o mercado rapidamente procurou uma definição, uma metodologia, uma prática que seria a melhor prática para fazer segurança eletrônica. O governo inglês encomendou para um grupo de cientistas uma norma que, pela velocidade da internet, acabou sendo a norma adotada pela ISO, que é a norma chamada BS 7799. Existe um site na internet, que depois eu posso passar para vocês, e esse site diz o que acontece. É um conhecimento público, e essa norma prevê os procedimentos, a forma de fazer um projeto de segurança correta. Que ela diz, primeiro você tem que fazer um levantamento. Então, primeiro você tem que fazer a varredura. O exemplo que eu dei do médico. Primeiro eu tenho que fazer um exame, qualquer coisa, eu não faço nada antes, eu não coloco a mão em você, cliente, sem eu fazer uma varredura. Então, eu quero primeiro saber como você está. A partir do momento que eu faço uma varredura, a partir desse momento, eu vou fazer um projeto de segurança baseado nas prioridades dos seus segmentos de rede, no que o seu segmento de rede quer, qual é o seu objetivo para operar um negócio eletrônico. Vou implementar esse projeto, vou corrigir as vulnerabilidades, vou eliminar as vulnerabilidades. Nós procuramos eliminar as vulnerabilidades de alto risco. Alto risco, médio e baixo risco significa o conceito de alto risco é o conceito do que é o mais fácil e o mais devastador. Né? Ou seja, o que é mais fácil para o hacker fazer e pode causar o maior dano. Então, citando o exemplo que eu falei no começo, o que é mais devastador para um negócio e business? Não funcionar. Se ele não funciona, ele não faz o seu papel. É o pior que pode acontecer para ele, que nós chamamos de um ataque denial of services, ou seja, um ataque massivo contra o mesmo alvo, o sistema cai, o site cai, ele não faz negócio, ele está fora do ar. E o gerenciamento à distância contínuo. Segurança é uma coisa que se faz continuamente. Então, essa norma prevê que eu tenho que entender o cliente. Eu não chego num cliente e faço um relatório de você está com 100 mil vulnerabilidades e vou corrigir a 100 mil. Eu não faço isso. Eu digo, bom, eu quero entender a sua rede, quero entender seu diagrama de rede. Me explica esse diagrama de redes e me explica que conteúdo você quer, o que essa máquina faz, o que esse servidor faz, que conteúdo tem aqui, que conteúdo tem aqui. Nós fazemos o trabalho, o projeto de segurança em conjunto com o cliente, em cima do seu valor de informação por máquina que está colocada na sua rede. Então, um projeto de segurança, por exemplo, algumas empresas usam metodologia própria. É um tremendo risco fazer isso. Ou seja, essa metodologia inglesa, ou ISO, é um padrão mundial, ou seja, um certificado de qualidade. O projeto, fazemos a parte de política de segurança, não política de segurança no papel, que eu faço, alguém aí no mercado faz entrevistas, entrega um volume enorme de papel,
e ninguém sabe o que tem ali dentro, sabe, não usa, ou se usa, se alguém faz uma falha, não acontece nada. Nós fazemos a política de segurança online, nós fazemos o documento, fazemos a política toda e colocamos a política em cada máquina, em cada agente de cada máquina. Então, supondo que a política diga não é possível fazer um FTP, baixar um download por FTP, isso é uma ocorrência crítica da política de segurança, se alguém vai e faz, o gerenciador do sistema sabe que um usuário, no meio de 5 mil, 7 mil, 10 mil usuários, está fazendo um procedimento contra a política de segurança. E o usuário, eventualmente, pode ter a sua máquina bloqueada automaticamente. Então, se você não faz uma política de segurança e implementa ela online, ela é totalmente inútil, ela nunca vai ser usada. A revisão das vulnerabilidades. Vulnerabilidades acontece do mundo externo. O que é vulnerabilidade no mundo externo? Novos ataques. Todo dia tem novas estratégias de ataque, novas formas de atacar sistemas. E a vulnerabilidade dos próprios sistemas, como eu falei. Mudou uma versão de banco de dados, mudou uma versão de roteador, mudou uma versão do sistema operacional, surgem novas vulnerabilidades no mercado. Nós trabalhamos em conjunto com todas as empresas para eliminar o máximo possível esse risco. Padrões e treinamento em todos os níveis das organizações. Então, sempre como eu digo, gerenciar a vulnerabilidade, gerenciar a ameaça. Nós estamos sempre controlando, administrando o risco. Uma situação contínua e auditoria de novas vulnerabilidades. Então, por exemplo, como que nós fazemos uma ilustração? Nós soltamos scanners, agentes inteligentes, usando inteligência artificial. Eles vão para as redes, investigam todas as máquinas, todos os protocolos e mapeiam todas as vulnerabilidades desse sistema. Mapeiam tudo o que está acontecendo e me dão um diagnóstico, máquina por máquina, sistema por sistema, de tudo o que está acontecendo. Alto, médio e baixo risco. Como é que eu me protejo contra invasores? Eu tenho agentes, então supondo que eu quero proteger esses agentes 24 horas, 7 dias por semana. Se eu tiver um ataque externo, esse ataque externo vier pela internet, eu tiver softwares instalados nos pontos chaves, esse ataque vai penetrar, vai passar pelo firewall, que é muito fácil passar por um firewall, por um roteador, vai encontrar o software de proteção, porque tem uma biblioteca de ataques possíveis, todo dia essa biblioteca de ataques é atualizada, com aquele pacote de informação que está chegando. Esse software protege o ataque, reconfigura o roteador, bloqueia aquele IP, envia o sistema, o log que houve aquele ataque, houve uma tentativa de ataque. Esse software ele encaminha conexão para pager, celular, telefonia fixa. Então você pode programar um celular para tocar. Você, administrador da rede, se teve um ataque, uma tentativa de ataque à sua rede de 1 hora, de 2 em 2 horas, enfim, se ela foi bloqueada ou não, se ela está ativa. Eu vou explicar como a gente faz num ataque bem sucedido, como nós nos comportamos. Numa situação de ataque defendido, o software faz tudo automaticamente. Você fica sabendo, tocou um seu pager, houve uma tentativa de ataque e foi defendida. Tudo bem, mas você sabe que houve uma tentativa de ataque. A partir daqui, nós vamos iniciar a parte de análise forense, nós vamos iniciar a investigação eletrônica, com os logs gerados. Então, um sistema de política de segurança contínua, ele tem que ser capaz de administrar todos os logs gerados. Tem aí, foi eleito agora um dos empresários do ano pela revista, pela Ernst Young, e é hoje considerado um gênio na área de mulher. Então, junto com ele, tem 2 ex-diretores do FBI. Então, o que esse grupo faz? O X-Force faz um knowledge base, uma base de dados de segurança. Nossos produtos, então, basicamente detectam invasores e respondem às ameaças e fazem análise de vulnerabilidades. E lá em cima, a política de projeto, como nós fazemos um projeto. Então, vamos falar um pouquinho do X-Force. Né? Então, esse é um grupo hoje no mercado, reconhecidamente, o grupo mais especializado em segurança eletrônica que tem no mundo. Todas as pessoas são anônimas, ou seja, nenhuma pessoa é reconhecida em nenhum documento da ISS. Eu sou responsável por toda atividade no meu território, América do Sul, mesma coisa para a Europa, Estados Unidos. Nenhuma pessoa que atua em projeto tem um nome revelado, porque essas pessoas eventualmente podiam ser usadas pela concorrência num outro projeto, em outra situação. Todos têm termos de confidencialidade de 10 anos, com o cliente, com a empresa. Enfim, eu acho até engraçado algumas empresas dizerem que tem ex-hackers no seu grupo. Acho difícil dizer quando que deixou de ser hacker ou que vai voltar a ser hacker amanhã de manhã. Nós nunca contratamos hackers. Nosso princípio é trabalhar com pessoas que entendam tecnologia, sejam inteligentes, mas sejam éticas. E nós entendemos que o hacker não tem um comportamento ético. Então, nós nunca contratamos hackers.
contratamos cientistas especialistas. Esse grupo, então, analisa o trabalho, digamos, normal deles, sem situação de ataque, e analisar o que está acontecendo no mercado. Então, nós investigamos todos os produtos do mercado e mandamos para todas as empresas, gratuitamente, relatórios de análise. Nós não mandamos para a mídia e não mandamos para os clientes ou para o mercado em geral, para não causar uma situação de pânico. Então, nós dizemos, fornecedor de banco de dados, você está com essas vulnerabilidades críticas. Fornecedor de sistema operacional, você está com isso. As empresas gostam muito de trabalhar conosco porque elas não sabem que tem esse problema. Elas não tinham a mínima ideia que tinha esse tipo de problema. Então, nós, por Microsoft, Oracle, Sun, trabalhamos muito juntos, às vezes até dentro das empresas, para minimizar essa questão de riscos. Numa situação de ataque, o que acontece? Um ataque bem sucedido. Então, todos os nossos clientes têm um contrato prévio que me autorizam a entrar na rede do sistema numa situação de ataque. Então, quando acontece um ataque, está em curso o ataque, nossa prioridade é, pela internet, interromper o ataque o mais rapidamente possível. A primeira prioridade. A segunda prioridade é descobrir o quanto foi afetado naquele ataque, qual o tamanho do estrago daquele ataque, quanto tempo ele estava ativo, enfim, a dimensão desse ataque, o prejuízo real desse ataque. E a terceira prioridade é descobrir quem fez o ataque, que é a análise forense que nós fazemos. Como é que nós fazemos isso, então? Então, nós fazemos análise de logs. Tá? Então, o que é o objetivo da análise forense? A análise forense tem por objetivo, acho que alguns são da área jurídica aqui, num julgamento criminal, quando o advogado apresenta a prova forense, que é a arma do crime. Então, a prova forense, que é a evidência material do crime, é aquilo que faz a decisão de um caso. Então, na área eletrônica, na área de crimes eletrônicos, análise forense significa formação de prova capaz de ser usada em juízo. Tá? Esse é o princípio da análise forense. Tá? Conseguir reunir prova capaz de ser usada numa situação de corte, vamos chamar assim. Muitas empresas não têm levado o caso a tribunal pelo fato público do tribunal, por uma ação, por definição, uma ação pública. Então, para não ter exposição da mídia, mas elas querem saber quem foi que fez o ataque, quem é aquele indivíduo que fez o ataque, elas fazem uma ação, digamos, direta contra aquela pessoa. Nós não nos envolvemos nisso. O que nós fazemos é fornecer a prova, fornecer a evidência. Na verdade, nós fazemos o apoio. Hoje a gente treina, capacita desde advogados, a empresas de investigação eletrônica. Nós não nos envolvemos no evento específico, a não ser que seja uma situação muito, muito, muito particular de algum cliente nosso. Porque, eventualmente, nós partimos do princípio que, numa situação de um episódio específico, eventualmente podem ter 2 clientes nossos envolvidos e nós íamos ter que tomar uma posição. Então, nós dizemos que nós capacitamos os agentes da sociedade. Quem são os agentes da sociedade? A Polícia Civil, a Polícia Militar, Procuradoria, escritórios de advocacia, escritórios de eletrônica, bancos, empresas, enfim, nós não nos envolvemos no evento específico. Né? Então, nós capacitamos, treinamos e fazemos isso. E treinamos como fazer análise forense, que é, então, como eu falei, a formação da prova. O que acontece? Existem muitas áreas do sistema, do seu software, do seu computador ou do computador que foi atacado, que elas são invisíveis para o usuário. Então, existe a evidência está ali, ela está armazenada no sistema, mas uma série de áreas do disco rígido ou do sistema operacional são invisíveis para o usuário, digamos, comum, ou até para o usuário versado em informática. Então, as informações estão ali, mas são hidden, quer dizer, elas estão escondidas. Então, nós procuramos recuperar essas informações, recuperar esses logs, fazer o que a gente chama de backfiles, voltar para trás. O que vai acontecer? Se vocês voltarem ao exemplo do Comitê Gestor de Internet, vocês vão ver lá que quem tem o número de ataques, como eu falei, em torno de 20 mil. Aí tem outra planilha que fala de onde vieram os ataques. Então, é claro, dos provedores. Né? Então, aparecem os maiores provedores brasileiros. Mas é claro que os provedores brasileiros não estão atacando empresas. As pessoas vieram pelos provedores. Hoje, uma pessoa, para ter um passaporte na internet, para ser um player de internet, ela tem um custo de 15, 20, 25 reais. Nenhum provedor faz qualquer tipo de análise de documento. Então, pessoas que estão, digamos, negativadas no mundo físico, elas têm um passaporte fácil na internet. Elas estão no
no trem da internet por nenhum tipo de checagem de documentos. Então, elas vêm pelo provedor. O que nós fazemos é, junto com o provedor, analisar todos aqueles logs, aquelas pessoas que estavam logadas naquele momento e realmente dizer para a empresa quem foi que fez aquele ataque. Então, áreas invisíveis do sistema. Até 96, essa tecnologia era restrita à área militar, à área de inteligência, não era uma tecnologia pública. E a partir daí, com a explosão de internet, de comércio eletrônico, nos Estados Unidos tem muita questão de terrorismo eletrônico, isso se torna público e o conhecimento começa a se divulgar. Então, nós fazemos isso em cursos focados, cursos fechados para a empresa, não fazemos também cursos públicos de análise forense. Então, vários escritórios de advocacia têm nos procurado, e eu estava comentando aqui antes de começar a palestra, a gente procurou selecionar um escritório de advocacia que fizesse a ponte com os outros escritórios para facilitar a nossa comunicação com o linguajar de advocacia, mas, segundo os pareceres que eles me dão, se você consegue formar prova forense, você consegue levar isso a um caso, a uma esfera tribunal, a um julgamento, uma punição, etc. Então, o problema é fazer a prova, como gerar a prova. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns tipos de ataques e como são os principais pontos de fazer um processo de análise forense. Como é que se faz isso? Tá? Então, criptografia do disco, criptografia da máquina, file slack, pontos vulneráveis do sistema, como é que eu consigo reativar áreas escondidas do sistema, como é que eu consigo trazer isso à tona e mostrar o que acontece. Por exemplo, os provedores estão muito receptivos para isso, porque alguns órgãos, alguns bancos, quando vem um ataque de algum provedor, e o banco, qualquer empresa consegue chegar até o primeiro destino, que é o provedor, simplesmente corta a conexão. E é injusto com o provedor, porque por causa de uma pessoa ou de um grupo, tem 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas lá, que não tem nada a ver com isso. Então, o provedor também está preocupado em, digamos, quem é essa população